querido, nessa noite, eu quero, antes de ler o texto bíblico, convidar você para alinhar a sua visão nesse último dia do ano. Alinhar a sua visão para ter uma perspectiva diferenciada, diferente nesse próximo ano que está bem pertinho de se iniciar. Alinhar o nosso olhar, alinhar a nossa perspectiva, ela começa quando nós voltamos os nossos olhos para trás. Eu quero compartilhar rapidamente aqui 4 direções que você e eu precisamos trilhar os nossos olhos nesse último dia de 2020, ou nessa última hora. O primeiro deles é olhar para trás, é olhar para o ano que se passou. Na verdade, é algo tão comum a gente ver as retrospectivas acontecerem, né? Televisão publica isso, e a nossa mente é automaticamente levada a fazer uma retrospectiva do ano. E se nós olharmos com um olhar bem rápido, a um primeiro olhar, a gente se assusta. Medo, apreensão, incertezas, lágrimas permearam os meus olhos desse ano, e acredito que os olhos de muitos de nós que estamos aqui nessa noite. Porém, um olhar assertivo nesse último dia do ano, ao olhar para trás, é saber de uma boa notícia, que apesar de muitas lágrimas, apesar de muitas incertezas e de medo assolar o nosso coração, bater a porta da nossa alma, você está aqui. Sabe qual que é a boa notícia? Você está aqui, você sobreviveu. A boa notícia é que você está vivo. A boa notícia é que o Senhor te amparou. A boa notícia é que o ar circula sobre os seus pulmões. A boa notícia é que a graça de Deus te sustentou durante todo esse ano de 2020. E quando eu olho para trás com uma visão assertiva, o meu coração, apesar dos pesares, deve ser cheio de gratidão. Repita comigo aí, ó, gratidão. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, sobre todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus. Você quer se inserir dentro da vontade de Deus, mesmo estando no deserto? Seja grato, afinal você está vivo, afinal você está aqui. A graça de Deus te amparou e te sustentou. Um olhar assertivo nesse último dia do ano é olhar para trás e se encher o coração de gratidão. Mas é inevitável nós olharmos esse último dia do ano para frente. Quem aqui fez já projetos para o ano de 2021? Dá um sinal aí para a gente ver. Quem já fez algum projeto para a empresa, para a família, para a saúde? Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer atividade física. Esse ano eu vou me envolver no ministério. Irmãos, é natural, é louvável, é nato em cada um de nós esse anseio de projetar sonhos. E é bíblico. Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos. A resposta certa vem do eterno, mas a gente pode. Tanto que o próprio Deus, desde a eternidade, já tinha preparado o cordeiro. Desde a eternidade. Na verdade, o nosso Deus já nos permite a projetar, porque Ele mesmo é assim. Nós já temos um Apocalipse. E qual que é a boa notícia? No final, nós seremos vencedores. Cristo venceu e nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Por maior que seja o caos dessa terra, a vitória já está garantida. O final já foi revelado. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então por isso que eu devo ter um olhar assertivo para o futuro. E o olhar assertivo para o futuro é quando ele me enche de expectativa. Diga comigo, expectativa. Eu olho para trás, um olhar assertivo, e tenho um coração cheio de gratidão. Eu olho para frente e meu coração se enche de expectativa por aquele que governa a minha história, e os seus planos não podem ser frustrados. Mas eu também devo ter mais direções a olhar nesse último dia do ano. Eu devo olhar ao redor. E eu quero te dar o presente e o privilégio agora de olhar ao redor. Pessoas que choraram com você nesse ano,
Pessoas que sorriram com você estão do seu lado. Pessoas que oraram por você e com você. Um olhar assertivo para esse ano é valorizar as pessoas. A gente teve uma escola, um curso nosso no domingo pela manhã, no último domingo, e a pergunta que a gente fez foi: o que nós aprendemos, o que cada um de vocês aprendeu com a pandemia nesse tempo de 2020? E a maioria disse: o valor da comunhão, o valor da família, o valor das pessoas. A vida só existe por causa do outro. Imagine você nesse exato momento se não tivesse essa pessoa que está aí do seu lado. Como estaria o seu coração? A família só existe por causa do outro. Uma amizade só existe por causa do outro. Jesus só veio aqui por causa de nós, para mostrar a importância do outro na vida do outro. Por isso eu queria que você aproveitasse esse momento e validasse a pessoa que está do seu lado com uma palavra de gratidão a Deus pela vida dela. Fala: eu sou grato a Deus pela sua vida. Se for o marido, aproveita e dá um beijo na sua esposa. Se for os filhos, abraça os seus filhos. Muito obrigado, meus filhos. Você é importante na minha vida. Você é importante na nossa família. Um olhar assertivo nesse último dia do ano é olhar para trás e se encher de gratidão. É olhar para frente e se encher de expectativa. É olhar para os lados e se encher de amor e valor pelas pessoas. Valorizar, amar pessoas. Mas o maior e o mais assertivo de todos os olhares que nós devemos direcionar nessa noite é olhar para o alto, na certeza de que, ainda que as coisas fugiram do nosso controle, não fugiu do controle do nosso Deus, porque Ele continua sentado no alto e sublime trono. Ele continua governando todas as coisas. Como disse Isaías no dia da morte do rei Uzias: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e isto basta. Nada tira o reinado do nosso Deus, nada tira a soberania, o governo e a onipotência do nosso Deus. Então, meu irmão, um olhar assertivo para esse ano deve encher o nosso coração de fé. Fé não no calendário, fé não no dia 31 para o dia 1º, mas fé naquele que é Deus eterno, todo poderoso, aquele que é fiel e é sublime. É Ele que governa a tua vida, é Ele que te manteve vivo todos esses dias. É Ele que tem promessas para esse ano de 2021, para a sua história, para a sua casa, no nome de Jesus. Então diga comigo essas 4 palavras para você não esquecer nesse ano: gratidão, expectativa, amor e fé. Vamos dizer juntos? Gratidão, expectativa, amor e fé. Se nós realinharmos os nossos olhares para essas 4 direções nesse último dia do ano, eu tenho certeza que um novo ciclo será estabelecido na nossa história para a glória do nome de Jesus. Eu quero deixar aqui uma rápida palavra para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Lucas. Enquanto Josué vai descansar ali uns 15 minutinhos, eu quero compartilhar essa palavra. Lucas capítulo de número 5, se você trouxe a Bíblia, você pode abri-la. No aplicativo nosso também tem a Bíblia online. E Lucas 5, verso 1 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Deus colocou essa palavra no meu coração como uma palavra profética para essa noite. Ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Os pescadores lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando Jesus acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizera, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Último versículo: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, muito obrigado por esse texto que o Senhor nos deixou registrado, e que o Senhor traz para nós nessa noite, como uma palavra revelada para os nossos corações. Tira de nós todo cansaço, toda exaustão, toda desatenção, e começa, ó Deus, a envolver a nossa mente e o nosso coração de uma forma sobrenatural, a sensibilidade do Teu Espírito Santo, e prepara-nos, ó Deus, para receber essa palavra como verdade profética para o nosso ano de 2021, em nome de Jesus, amém. Querido, em rápidas palavras, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro muito da minha infância. Meu pai, ele amava pescar. Ele sempre juntava eu, minha mãe, Marcelo, Leonardo, meus irmãos, e a gente entrava no nosso carro amarelo, que não é o Camaro, era um Fusquinha amarelo. Na verdade ele era meio bege. E a gente partia para poder pescar em desses rios que tem aqui ao redor de Valadares. A gente fazia isso com muita frequência nos finais de semana. E eu lembro da alegria, eu tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade, eu lembro da alegria, da satisfação que meu coração se enchia, quando eu pescava os peixes ali, a gente enchia o carro, né? Nós pescávamos de vara, né? Enchíamos lá o nosso carro de peixe, chegava em casa, tirava as escamas, fritava aqueles lambaris. Eu lembro disso com muita clareza no meu coração, que teve até uma vez, que não é história de pescador, tá, gente? Teve uma vez, nessa faixa etária aí de 7, 8 anos de idade, tinha tanto peixe naquele rio que a gente foi, que eu pesquei 52 lambaris. Não é história de pescador. 52. Tinha tanto peixe que teve uma vez que eu lancei a vara do anzol, e eu já só lançava assim, eu fazia assim, eu nem pesquei pela boca, pesquei o peixe uma vez, ele pegou até aqui na barriguinha dele aqui. Gente, isso foi eu era novinho, e a minha euforia foi tanta por ter pescado muito peixe, que eu lembro até a quantidade, 52 lambaris, eu contava aquela alegria, até hoje eu lembro desse dia, a satisfação no meu coração em poder pescar muitos peixes. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Eu confesso que teve noites, que teve dias, melhor dizendo, que a gente não conseguiu pescar nada. Teve dias que a gente voltava para casa sem pescar ao menos um peixe. Quem aqui gosta de pescar? Quem aqui gosta? A geração de hoje são menos pessoas. Deixa eu ver, tem alguém aqui que gosta de pescar? Dá uma piscada no farol aí, ó. Olha aí, tem um pessoal ainda que é desse tempo aí da pescaria. É muito bom. Para quem tem uma frase que diz que está nervoso, isso, vai pescar, porque é uma excelente terapia. Agora, a pescaria só é uma terapia boa mesmo quando a gente volta para casa tendo pescado peixes. Agora, voltar para casa, mesmo sendo um lazer, sem ter pescado nada, a nossa alma, na verdade, é tomada de tristeza. A gente fica frustrado, porque a gente prepara a isca, a gente prepara os murinetes, as varas, a gente busca lá as minhocas, prepara tudo, mas não encontra. Vai lá e passa o dia, entra no lugar, vai num lado da represa e não pega nada. A gente fica triste. E lendo sobre isso, lembrando da minha história, se é uma frustração a gente ir pescar como uma terapia e não pescar nada, imagine quando isso não é um lazer.
Imagine quando a pescaria, ela é o ganha-pão. Imagine quando a pescaria, ela não é um hobby, mas ela é um meio de sustento. Imagina quando a pescaria não é uma diversão, como a gente fazia com a nossa família, mas ela é uma profissão. Então o sentimento de preparar tudo, ir ao mar e não pescar nada, é um sentimento de frustração ainda mais forte. Preparar tudo, lançar redes, passar a noite toda e não pescar nada, planejar, criar expectativas e não ter as expectativas atendidas, isso gera em nós frustração. E é sobre isso que eu quero pontuar em rápidas palavras dessa noite. Frustração, um sentimento de fracasso, é quando a gente cria uma expectativa em cima de algo que a gente precisa. É quando a gente cria uma expectativa em cima de algo que a gente sonha, mas a gente não obtém o resultado esperado, e então a nossa alma se sente fracassada. E por que eu estou dizendo isso nessa noite? Quantos de nós esse ano de 2020 fizemos vários planos profissionais, planos para tantas áreas da nossa vida? Entretanto, boa parte dos nossos planos, por conta da pandemia, não foram realizados. Quantos de nós estamos aqui nessa noite, quem sabe, que criamos expectativas altíssimas para a virada da década, 2019 para 2020, expectativas altíssimas, mas um sentimento de frustração dominou o nosso coração, porque as nossas expectativas não foram atendidas. Gente, expectativas louváveis. Você acha que a expectativa de Pedro era uma expectativa legal? Era uma expectativa louvável? Sim, ele queria pescar, era o ganha-pão da sua casa, era uma expectativa positiva, era uma expectativa boa, mas mesmo assim, a sua expectativa não foi atendida, e certamente Pedro volta para a areia da praia, com essa alma, com esse sentimento de frustração. Mas eu quero liberar uma palavra para o seu coração nessa noite. Segura isso, anote se você quiser. A frustração do momento não é quem define o seu futuro. Guarde isso. A frustração do momento, a frustração de um ano, não é o que define o seu futuro. O que define o seu futuro é a palavra que Deus liberou para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua geração. O que define o seu futuro não é se você planejou e não teve hoje o seu planejamento desse ano alcançado. O que define o seu futuro é a palavra daquele que te chamou. Talvez o seu coração está nessa noite a olhar para trás, sentindo essa alma frustrada. Só que a boa notícia, pega isso aí, sabe qual que é a boa notícia? O momento em que você acha que é um tempo de frustração, você está desanimado, você olha para trás, as redes estão vazias. Tem gente que Deus está falando comigo aqui, ó, que está com sentimento de redes vazias. Pastor, eu lancei já para um lado, lancei para o outro, tentei isso com meu esposo, tentei isso na minha empresa, tentei isso em tantas áreas da minha vida, e eu sempre tenho o sentimento de redes vazias, eu sempre puxo e não vem nada. O Senhor está dizendo, esse sentimento de frustração, esse sentimento de redes vazias, aquieta o teu coração, porque o Senhor vai te surpreender com algo novo nesse ano de 2000. Se você crê, meu irmão, você precisa dar sinal de glória a Deus aí. Deus está liberando algo novo sobre a sua vida nesse ano de 2021. O que hoje é fracasso, amanhã vai ser surpreendido por uma resposta de Deus. Diga para você mesmo, a frustração do momento não é quem define o meu futuro. O que era um dia de fracasso para Pedro se tornou o ápice da sua realização. O que era um dia de fracasso para Pedro, ele recebeu uma palavra. Você está recebendo uma palavra? Ele recebeu uma palavra e se tornou o ápice da realização. Algo que Pedro nunca viveu, ele viveu naquele ano. Algo que Pedro nunca viveu, depois de uma frustração imensa, Pedro começou a viver naquele episódio. Meu irmão, sobre a tua palavra, você vai se mover pela palavra de Deus, e o Senhor há de te surpreender para a glória do nome dEle. Eu fico pensando como Deus muda realidades da noite para o dia. Hoje pode ser os últimos minutos, mas o Senhor pode mudar uma realidade no reino espiritual sobre a sua história.
Enquanto uma sexta-feira era um tempo de frustração para os discípulos de Jesus, quando ele tinha sido entregue à morte na cruz do Calvário, o domingo anunciou um dos maiores eventos da história: o nosso Jesus ressuscitou e vivo está para todo sempre. Sabe por que o nosso Deus muda realidades da noite para o dia? Ele muda momentos, Ele muda estágios. É isso que Deus está colocando no meu coração. Ele muda estágios da nossa vida, da noite para o dia. Certamente Josué pode vir aqui, nós vamos caminhar para a gente poder participar da ceia do Senhor. A gente observa aqui, esse texto de Lucas 5, Pedro, ele trabalhou a noite toda para alcançar o objetivo, ele trabalhou a noite toda para tentar alcançar o seu ganha-pão, mas a gente observa aqui em Lucas 5, que a maré não estava para peixe, a ponto de que o texto nos afirma que eles estavam lavando as redes. Quando alguém, depois de uma pescaria, sem ter pescado nenhum peixe, está lavando as redes, o que ele está declarando com o seu coração? Eu não vou tentar mais, eu não acredito que haja possibilidade de mudança, eu desisti. O episódio em que Jesus chega nesse texto é quando os discípulos estão lavando as redes. O Espírito de Deus está ministrando meu coração. Tem pessoas que estão conectadas aqui conosco, que estão pensando em desistir da sua família, estão pensando em desistir do seu casamento. Passou por diversas vezes: pastor, eu já tentei tanto, mas eu vou desistir do ministério, eu não vejo êxito. Você talvez entrou aqui nessa noite com o mesmo sentimento, lavando as redes. Pastor, eu já tentei tanto por conta do meu filho, eu já fiz de tudo por esse menino, eu vou lavar as redes. Eu já fiz de tudo pelo meu casamento, vou lavar as redes. Pastor, eu já fiz de tudo aqui para tentar me firmar com Deus, eu vou largar as redes, eu vou chutar o balde, eu vou viver uma vida sem Deus. Eu não vou mais tentar o ministério, eu já apanhei tanto no ministério, eu estou lavando as redes. Ou na nossa cultura, eu estou dependurando as chuteiras. Tem pessoas que o Espírito de Deus está falando comigo aqui nessa noite, que está com esse sentimento de redes vazias, e já está lavando as redes, e já está pensando em desistir de projetos que é de Deus para você. Que você sabe que Deus já confirmou no seu coração, uma palavra que Deus já liberou para a sua vida, mas os embates são tantos, a frustração de tentar e não ver o resultado que você espera, são tão violentamente assolando o seu coração, que você está lavando as redes. Jesus está dizendo para você: filho, você está achando que é ponto final na sua história? Você está achando que é um ponto final no seu ministério? Você está achando que é um ponto final no seu casamento? Você acha que é um ponto final que já acabou? Você está enganado. Eu cheguei na sua história nessa noite, eu te trouxe aqui nesse drive-in nessa noite, eu te conectei aqui, não foi por acaso. Você vai mover é pela minha palavra. Se prepare. Aonde você acha que é um ponto final, é só uma vírgula, é só uma vírgula. A sua história vai continuar, a sua família vai continuar, o seu ministério ninguém vai parar. Pedro, é só o começo. Você está pescando peixe, tem algo muito maior para você, Pedro. Eu te farei pescadores de homens, pescadores de homens. Quando você está pensando em desistir, Deus está falando: é vir um começo, é vir na verdade um novo tempo sobre a sua história.
Quando você pensa em desistir, Deus está falando: se prepare, vem algo novo e surpreendente sobre a sua história. Eu quero profeticamente liberar sobre o seu coração. Eu não sei o que você já viveu na sua vida profissional, espiritual ou ministerial até esse ano, mas eu quero te dizer: o Senhor vai te surpreender. Algo novo está iniciando no reino espiritual e será liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o teu ministério, sobre o seu relacionamento com Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, oh Espírito Santo de Deus. Se você deseja, cante isso. Oh Espírito de Deus, alguém do louvor pode cantar um trecho desse cântico? Não precisa de vir a equipe não, só uma pessoa. O Senhor está liberando algo novo sobre histórias aqui. O Senhor está liberando algo novo. Meu irmão, o que Pedro nunca viveu naquela pescaria, ele começou a viver naquele tempo. Algo que você nunca viveu. Você já pode ter vivido muitas coisas extraordinárias na sua empresa, muitas coisas extraordinárias no seu relacionamento com Deus e no seu ministério, mas o Senhor está dizendo: vem algo novo, vem algo surpreendente, vem algo que você nunca viveu, que você vai chamar outros para poder te ajudar. Chame os outros barcos aí para poder me ajudar, porque o que Deus vai fazer na sua vida é transbordante, é algo novo, é sobrenatural. Você crê nisso? Ou você crê que você já chegou no seu ápice? Meu irmão, quando você está pensando em lavar as redes, o Senhor está dizendo: vem algo sobrenatural sobre a sua história, sobre a sua vida. Diga para quem está do seu lado: Jesus vai te surpreender nesse ano. Jesus vai te surpreender nesse ano. Jesus vai te surpreender nesse ano. Eu quero encerrar. A gente pode cantar só esse trecho. Eu quero viver algo novo. Começa a adorar, porque o Senhor vai renovar. O Senhor vai renovar dons aqui, ó, sobre pessoas. Começa a receber do céu. Não importa se você está no carro, se você está em casa. Dê liberdade para o Espírito de Deus gerar algo novo no seu ministério. Deixa Deus tocar nos seus lábios. Vai renovar dons aí espirituais, isso. Vai renovar hoje a pescaria vai mudar. Hoje a pescaria vai mudar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Receba essa palavra. O Senhor está colocando uma vírgula e não um ponto final. Algo novo e surpreendente que você nunca viveu. Vem. A nossa expectativa não está nas circunstâncias. O que governa na sua vida não é o coronavírus, é o Deus Todo-Poderoso. O que governa a sua vida não são as circunstâncias do momento, é a palavra de Deus. Não é o coronavírus, é a palavra de Deus. Sobre a tua palavra eu lançarei. Sobre a tua palavra eu lançarei. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Se você está entendendo, tem gente que está entendendo.
entendendo aqui nessa noite. O que está sendo entregue na sua mão é profético. É surpreendente. Tem gente que está entendendo. Se você não entender, coloca a mão do lado de fora e começa a receber. Essa pega. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Se mova pela palavra. Não se mova pelas circunstâncias. Se mova pela palavra. Sopra, eu sinto Deus enchendo lares. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Receba fogo do Espírito. A chama está te aquecendo. É só o início. É só o início. Se lance, se mova sobre a palavra. Glória. Você entendeu o que Deus está falando para você? Não se mova sobre as circunstâncias, se mova sobre a palavra. Não se mova sobre as circunstâncias, se mova sobre a palavra. Mas eu tentei a noite toda, pastor. Eu tentei anos. Não, o que define o seu futuro não é a frustração do momento. O que define o seu futuro é a palavra daquele que te chamou. Você quer um código, você quer uma chave para você virar a chave de momentos de frustração em momentos de ápice de realização na sua história. Pega essa chave. Sirva Jesus mesmo quando as redes estiverem vazias. Anota isso. Olha só, olha o código. Sirva a Jesus mesmo quando as redes estiverem vazias. Gente, Jesus viu Pedro frustrado. Em vez de ir lá já dar a palavra para Pedro, ele fala assim: Pedro, me empresta o seu barco e empurra esse barco porque eu vou abençoar outros. Pedro, sem murmurar, continuou mesmo com a alma triste, mesmo sem ter peixe na rede, sem ter tido a realização do seu sonho. Ele vai servindo a Jesus, ele vai empurrando o barco, aleluia. A figueira não floresceu, ele está empurrando o barco, servindo a Jesus, mesmo com as redes vazias. Porque quando a gente serve Jesus por nada, a gente descobre que isso é tudo na nossa história, meu irmão. Esse é o segredo que nos faz transportar de momentos de frustração para momentos da plataforma de realização. É quando eu sirvo a Jesus, mesmo quando as redes estão vazias. O meu projeto não deu certo, eu continuo adorando. Minha despensa está vazia, eu continuo adorando. O meu sonho não foi realizado, eu continuo louvando. E Deus vai mudando a sua pescaria. Porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque tem gente que só serve a Jesus quando tudo está bem. Mas Jesus está falando: esse ano não foi talvez o melhor ano da sua história, mas continue servindo ao Mestre. Sirva Jesus mesmo quando as redes estão vazias, porque Ele vai te preparar para algo surpreendente dos céus neste ano de 2021. Quando eu sirvo a Jesus, mesmo com redes vazias, mesmo não tendo os recursos que eu tanto esperei, mesmo não tendo os sonhos que eu tanto almejei, mas eu continuo servindo Jesus, mesmo estando no deserto. Se prepare,
Porque o deserto se tornará um manancial. O deserto se tornará um ambiente de milagres. Você quer ver um lugar que Deus mais fez milagres? Foi no deserto. 430 anos no Egito, não teve um milagre narrado, a não ser das pragas que vieram sobre aquela nação. Mas 40 anos no deserto, todo dia o maná vinha para o povo, a nuvem vinha sobre o povo, a água brotava É isso, meu irmão. O seu deserto é um palco de milagres de Deus na sua história. O seu deserto se tornará um palco do milagre de Deus na história. Se você crê, adore. Se você crê, celebre. Se você crê, exalte a Ele. Incendeia. Jesus está vendo corações aqui que estão com redes vazias, mas vieram nesse navio. Era para ter chutado o pau da barraca, mas estão aqui adorando a Deus mesmo em tempos de frustração. Mesmo em tempo de frustração. Eu quero finalizar nessa noite. Guarde isso no seu coração. O silêncio de Deus não significa a inércia divina. Preste atenção. O silêncio de Deus não significa inércia divina. Inércia é quando não se tem ação, quando não se move. Entenda só, o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está se movendo sobre a sua causa. Ele está lá ministrando para outros. Você já viveu isso? Você serve a Jesus, Jesus está abençoando as outras pessoas, ensinando no barco, no seu barco lá que você está servindo. Jesus está abençoando o camarada do lado, o camarada da esquerda, você ali ainda com redes vazias. Ele está em silêncio. Jesus não fala nada para Pedro, fala assim: Pedro, você podia empurrar esse barco? E daqui a pouquinho, Pedro, eu vou voltar para te liberar uma palavra. Ele não fala nada, ele fica em silêncio. Mas o fato dele estar em silêncio não significa que ele não está agindo. Talvez você tenha orado e tenha tido a impressão: Senhor, eu estou vivendo um momento de frustração, parece que o Senhor está em silêncio. Ei, o silêncio dele não significa que ele não está se movendo. Pelo contrário, como diz aquela canção da Cassiane, né? Enquanto ele está em silêncio, é que ele está trabalhando. Deus está movendo aí pessoas. Deus está movendo pessoas. Deus está articulando situações para fazer conexões na sua história, para algo novo que Ele tem preparado para a sua vida. Sim, Ele está em silêncio, mas Ele não está inerte. Você serve um Deus que se move. Você serve um Deus que cura. Você serve um Deus que age. Você serve um Deus que é onipresente. Você serve um Deus que só quem serve esse Deus adore. Você serve um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus em que a tumba não pode o deter, a morte não pode calar. O prado está consumado, o preço foi pago. Adore, 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 adore. Oh, Espírito de Deus, se move o Espírito, se move o Espírito, se move o Espírito, se mova sobre vidas, se mova sobre vidas, se mova sobre. Deus está dizendo: não perca a expectativa de algo novo. Não perca a expectativa de algo novo. Eu quero encerrar. Eu vou encerrar nessa noite. Deus está mandando dizer: não perca a expectativa de algo novo. Deus está mandando liberar essa palavra: não perca a expectativa de algo novo. Gente, se tem uma pessoa que não era para dar talvez atenção ao que Jesus falou, era Pedro. Pedro ainda não tinha uma caminhada de perto com Jesus até então nesse texto. Pedro era um cara que era empresário na arte da pescaria. Ele tinha sócios. Tiago e João eram seus sócios. O cara entendia de pesca. O cara, ele tinha habilidade, ele tinha tanta maestria até mesmo no bar, que ele teve coragem até de pôr o pé pro lado de fora para andar sobre as águas. Esse é um camarada que tinha maestria na arte de pescar. Mas Jesus, que era um carpinteiro, porém, que ele entendia o poder de Jesus, falou: Pedro, deixa tudo, volta para o mar, meu filho. Pedro só falou assim: Senhor, eu já tentei a noite toda, mas eu não vou me mover sobre a minha experiência, eu não vou me mover pelas circunstâncias do mar,
pela circunstância do tempo, eu vou me envolver pela tua palavra, e pela tua palavra eu lançarei. E quando esse homem lança, a expectativa dele é surpreendida. Quando esse homem se move pela palavra, a expectativa dele é surpreendida. Meu irmão, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que as pessoas ao redor ficaram admiradas. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. O que muitos estão vendo na sua história como um momento de frustração, as pessoas que estão ao teu redor vão ficar admirados do que Jesus vai fazer na sua história. O Senhor está mudando pescarias aqui, ó. Esse ano é um ano de mudança de pescarias. Esse é um ano de mudança de ciclos sobre vidas e sobre histórias. Diga para quem está do seu lado: não perca a expectativa de algo novo. 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 Quem aqui não vai mais se mover sobre as circunstâncias, mas vai se mover sobre a palavra dele? Que ele receba, que o Cordeiro receba isso, que o Cordeiro receba. Você pode adorar ele aí com o seu carro, você pode adorar ele com a sua voz, com os seus faróis, e o Cordeiro receba você dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu não vou me envolver sobre as circunstâncias. O que vai ditar a minha história não é a pandemia, é a palavra do Senhor, é o chamado do Senhor, é o chamado de Deus para a sua história. O Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção. Eu gostaria que você desse a mão para quem está no carro com você. E começasse a orar por ele, se for da sua família, se apropriando desse algo novo, sobre esse algo novo na sua história.